Eu sei que muita gente acha que dor de mãe não tem cura, que filho sempre será filho, não importa o que faça. Mas essas pessoas nunca foram traídas pela própria filha no momento em que mais precisavam de apoio e lealdade. Me chamo Rosana, tenho 63 anos e vou contar uma história que ainda me faz despertar algumas noites com o coração apertado. Não por tristeza, não mais. Mas pela cicatriz que fica quando você descobre que criou alguém capaz de te roubar não apenas dinheiro, mas a confiança que uma mãe deposita cega na pessoa que gerou. Essa história começa numa terça-feira comum de dezembro. Eu voltava do trabalho. Sou faxineira há mais de 40 anos, daquelas que conhece cada canto de escritório e cada mancha difícil de tirar. Nesse dia específico, minhas costas doíam mais que o normal. Tinha passado o dia inteiro de joelhos limpando um consultório médico. E tudo que eu queria era chegar em casa, tomar um banho morno e descansar. O ônibus estava lotado como sempre no final da tarde. Fiquei em pé durante todo o trajeto, segurando firme na barra de ferro enquanto sentia aquela dor familiar se espalhando pela coluna. Aos 63 anos, meu corpo já não era mais o mesmo de quando comecei a trabalhar, mas não podia parar. Camila, minha filha, dependia de mim. Os netos dependiam de mim. E a casa, com suas contas mensais, não esperava por aposentadoria. Desci do ônibus na esquina da minha rua, no bairro Vila Esperança. É um nome bonito para um lugar simples, onde as casas são grudadas uma na outra e todo mundo se conhece. Parei no bar do seu Joaquim, que fica bem na esquina, para comprar um refrigerante. Estava ali no balcão quando vi aqueles bilhetes da Mega Sena espalhados, meio amassados, como se ninguém desse muita importância para eles. Por um impulso que até hoje não sei explicar direito, peguei um e falei: "Seu Joaquim, me dá um bilhete aí. Vai que é hoje que minha sorte vira, né?" Ele riu daquele jeito simpático que sempre tinha comigo. Seu Joaquim me conhecia desde que me mudei para o bairro, há quase 20 anos. Via eu passar todos os dias de manhã cedinho para pegar o ônibus e voltando sempre cansada no final da tarde. "Dona Rosana, a senhora sempre tão otimista. Que números vai querer?" Escolhi sem pensar muito. 03, 15, 23, 27, 41, 52. O 03 era o dia que a Camila nasceu. O 15, meu aniversário. Os outros eram datas importantes na nossa vida. Primeiro emprego dela, dia que comprei nossa casa, aniversário dos netos. Paguei os R$6, guardei o bilhete na carteira junto com o troco do pão. E nem pensei mais nisso. Para mim, era só mais uma tentativa boba de sonhar um pouquinho. Camila morava comigo desde que se divorciou há 3 anos. Ela e meus 2 netinhos, o Gabriel de 8 anos e a Sofia de 6. Nossa casa é pequena, um sobradinho simples, mas sempre foi cheia de amor. Tem 2 quartos em cima, um que eu divido com a Sofia e outro que é da Camila e do Gabriel. Embaixo, uma salinha pequena, cozinha e um banheirinho. Não é muito, mas é nosso lar. Eu sustentava a casa sozinha com meu salário de faxineira, mais uns extras que fazia nos fins de semana como diarista. Ganhava pouco mais de um salário mínimo, mas sempre dei meu jeito de não deixar faltar nada para as crianças. Camila estava se encontrando profissionalmente, como ela dizia. Já tinha tentado trabalhar em algumas agências de publicidade, mas nunca conseguia se adaptar. Sempre tinha problema com chefe, com colega, com horário. Eu não reclamava. Afinal, criar filho sozinha não é fácil. E depois de um divórcio complicado, ela precisava de tempo para se reerguer. Cheguei em casa e encontrei a casa cheirando a tempero. Camila estava na cozinha fazendo o jantar. Uma coisa rara, que acontecia só quando ela estava de bom humor. Os meninos correram para me abraçar gritando "Vovó", como faziam todos os dias. Esses momentos faziam valer cada dor nas costas, cada madrugada acordando às 5 da manhã. "Oi, mãe, como foi o trabalho hoje?" Camila perguntou, mexendo uma panela no fogão. "Normal, filha. Cansativo, mas foi." Respondi, tirando os sapatos e sentindo alívio nos pés. "Que cheiro bom! O que você está fazendo?" "Estrogonofe de frango. Os meninos pediram." Ela sorriu. "Mãe, senta aí. Você trabalha demais." Era nesses momentos que eu me lembrava por que fazia tudo aquilo. Ver minha filha sorrindo, os netos brincando pela casa, a família reunida na mesinha da cozinha jantando junto. Não precisávamos de muito para sermos felizes. No sábado seguinte, acordei cedo como sempre.
Mesmo nos fins de semana, meu corpo não conseguia dormir além das 6 da manhã. Fui para a cozinha fazer café e preparar o café da manhã. Camila e as crianças ainda dormiam. Era meu momento de paz, só eu e o silêncio da manhã. Estava preparando o almoço quando ouvi o sorteio da Mega Sena na televisão da sala. Os meninos assistiam desenho animado e Camila estava no quarto arrumando roupas. Eu sempre deixava a TV ligada para fazer companhia enquanto cozinhava. De repente, algo no meu peito começou a bater diferente quando ouvi o primeiro número. 03. Parei de mexer o feijão e prestei atenção. 15, 23, 27, 41, 52. Meu Deus do céu, eram todos os meus números. Senti as pernas ficarem bambas. Larguei a colher dentro da panela e corri para pegar a carteira, que estava em cima da geladeira. Com mãos tremendo que mal conseguiam segurar o papel, tirei o bilhete e conferi. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não podia ser verdade. Depois de 63 anos vivendo contando centavos, trabalhando de domingo a domingo, era possível que finalmente alguma coisa boa estava acontecendo na minha vida? Camila! Gritei, ainda sem acreditar no que estava vendo. Camila, vem aqui rápido! Ela apareceu correndo da escada, preocupada. Os meninos também vieram ver o que estava acontecendo. O que foi, mãe? Aconteceu alguma coisa? A senhora tá pálida! Mostrei o bilhete com as mãos ainda tremendo. Filha, eu acho que ganhamos na Mega Sena. Camila arregalou os olhos, pegou o bilhete da minha mão e conferiu junto comigo na televisão. O apresentador estava anunciando que uma aposta simples havia acertado as 6 dezenas. O prêmio era de 1,7 milhão de reais. 1.700.000 reais. Para quem ganhava um salário mínimo e meio, aquilo era como ganhar na vida. Mãe, ela gritou, me abraçando forte. Mãe, é verdade. A gente conseguiu. Depois de tanto sofrimento, Deus finalmente olhou para a gente. Choramos juntas ali na cozinha, abraçadas. Foi uma emoção que nunca tinha sentido na vida. Os meninos ficaram eufóricos, sem entender direito o que estava acontecendo. Mas vendo que a vovó e a mamãe estavam felizes, começaram a pular e gritar também. Vovó ganhou dinheiro, gritava o Gabriel. Muito dinheiro, completava a Sofia, batendo palminhas. Camila pegou o bilhete nas minhas mãos e conferiu mais uma vez, número por número. Mãe, não tô acreditando. Depois de tanta luta, tanta dificuldade, agora nossa vida vai mudar. Sentamos todas na mesinha da cozinha. Eu, Camila e as crianças. E ficamos olhando para aquele pedacinho de papel como se fosse um tesouro. E era mesmo. Era nossa passagem para uma vida diferente, sem aperto, sem conta atrasada, sem ter que escolher entre comprar remédio ou comida. Naquela tarde e noite, ficamos acordadas até tarde fazendo planos. Íamos quitar as poucas dívidas que tínhamos. Um cartão de crédito com prestações em atraso e o parcelamento da geladeira. Depois, reformar a casa. O telhado estava precisando de conserto e sempre sonhei em ter uma cozinha maior. Mãe, a gente pode comprar um carro, disse Camila, empolgada. Nada de luxo, mas um carrinho bom para a senhora não precisar mais pegar ônibus lotado todo dia. Falamos sobre como seria bom não ter que contar centavos no supermercado, poder comprar uma roupa nova sem culpa, levar os meninos para passeios que eu nunca podia pagar antes. Camila até sugeriu que eu podia parar de trabalhar como faxineira. Mãe, a senhora já sofreu tanto, trabalhou tanto por mim e pelos meninos, levantou de madrugada durante anos para sustentar essa casa. Agora é hora da senhora descansar e aproveitar a vida. Aquelas palavras me emocionaram profundamente. Senti que finalmente minha filha estava reconhecendo todo o sacrifício que fiz por ela. Durante tantos anos, trabalhei sem reclamar, sem cobrar nada em troca, só esperando que um dia ela valorizasse o que fiz. E ali, naquele momento, parecia que esse dia havia chegado. Falamos sobre viajar para a praia com os netos. Sempre prometi para eles que um dia íamos conhecer o mar, mas nunca sobrava dinheiro para isso. Agora podíamos realizar esse sonho. Camila também sugeriu que poderíamos abrir uma pequena loja juntas. Sempre sonhei em ter meu próprio negócio, mãe. Talvez agora possamos realizar esse sonho juntas. Uma lojinha de roupas ou de presentes, algo nosso. Eu estava radiante.
Não pelo dinheiro em si, mas por ver minha filha tão empolgada, fazendo planos de futuro com tanto carinho, incluindo-me em cada sonho. Vi nela a menina que eu criei, carinhosa e grata. Senti que finalmente nossa relação podia ter um novo capítulo, mais tranquilo, sem as tensões financeiras que sempre existiram. No domingo, combinamos que na segunda-feira eu iria até a Caixa Econômica para iniciar o processo de retirada do prêmio. Camila se ofereceu para me acompanhar. Vou com a senhora, mãe. Essas coisas são complicadas, tem muito papel para assinar. É melhor ter alguém mais jovem junto para ajudar. Guardei o bilhete com todo cuidado na minha carteira, dentro de um envelope, junto com minha identidade e outros documentos importantes. Antes de dormir, ainda peguei ele mais uma vez para confirmar que não era sonho. Estava tudo ali, certinho. Os números, a data, o local da aposta. Deitei na cama naquela noite com uma paz no coração que não sentia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, não estava preocupada com conta para pagar no dia seguinte, com dinheiro para a passagem, com o que colocar na mesa. Pela primeira vez, podia sonhar com um futuro diferente. Na segunda-feira de manhã, fui trabalhar normalmente. Não quis faltar, pois sempre fui muito responsável com meus compromissos. Mas passei o dia inteiro no escritório sonhando acordada, imaginando como seria sair daquela vida de tanto esforço físico. Contei para a dona Marlene, uma das minhas patroas mais antigas, sobre o prêmio. Ela ficou feliz por mim. Rosana, você merece essa sorte. Depois de tanto trabalho, tanta dedicação, chegou sua hora de ser feliz. Você pode sair mais cedo. Quando cheguei em casa à tarde, procurei o bilhete para conferir mais uma vez antes de ir ao banco. Abri a carteira, procurei no envelope onde tinha guardado com tanto cuidado. Não estava lá. Senti um frio subir pela espinha. Revirei a bolsa inteira, todas as divisórias, todos os compartimentos secretos. Nada. O desespero começou a tomar conta de mim. Fui para o quarto, procurei nas gavetas, nos bolsos de todos os casacos, debaixo da cama, entre os lençóis. Chamei Camila, que estava na sala com as crianças. Filha, você viu o bilhete da loteria? Eu tinha certeza absoluta que guardei na carteira, mas não está mais aqui. Camila fez uma cara de surpresa e preocupação. Ai, mãe, que estranho mesmo. Tem certeza que guardou lá? Às vezes a gente pensa que guardou em um lugar, mas guardou em outro. Você estava tão nervosa ontem. Procuramos juntas a casa inteira. Dentro de livros, entre os papéis da gaveta da cozinha, no cesto de roupas sujas, dentro do fogão, até na geladeira. Nada. O bilhete havia simplesmente desaparecido. Passei a noite toda acordada, revirando cada cantinho, cada possibilidade. Como um papel tão importante podia simplesmente sumir do nada? Na terça-feira de manhã, Camila saiu cedo. Disse que ia resolver umas coisas na cidade e que chegaria à tarde. Eu fiquei em casa, ainda procurando o bilhete, com uma angústia crescente no peito. Revirei até o lixo, pensando que talvez tivesse caído e sido jogado fora por engano. Algo não estava certo, mas eu não conseguia definir o que. Uma mãe sempre sente quando alguma coisa não bate, e meu coração estava disparado de uma forma que não era só pelo bilhete perdido. Quando Camila chegou no final da tarde, ela estava diferente, mais animada, mais falante. Vinha sorrindo de um jeito que eu não via há muito tempo. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Mas para entender completamente o que aconteceu naquela tarde, quando Camila chegou em casa com aquele sorriso estranho, preciso voltar no tempo e contar como chegamos até ali. Porque traição não nasce do nada. Ela cresce devagar, alimentada por anos de pequenos gestos que a gente não percebe na hora. Camila nasceu quando eu tinha apenas 23 anos. Seu pai, o Roberto, desapareceu quando soube da gravidez. Literalmente desapareceu. Um dia estava ali jurando amor eterno. No outro, havia sumido do bairro sem deixar nem endereço. Nunca mais vi nem sombra dele. Fiquei sozinha, grávida, morando num quartinho alugado na zona norte de São Paulo, trabalhando numa fábrica de cosméticos. Quando ela nasceu, segurei aquele bebezinho nos braços e fiz uma promessa. Minha filha, você nunca vai passar necessidade. Você vai ter tudo que eu não tive. E cumpri essa promessa. Talvez até demais. Lembro da primeira vez que ela falou, mamã.
Eu estava chegando do trabalho, cansada, com os pés inchados, e ela veio engatinhando até mim falando: "Mamã, mamã." Desabei em lágrimas ali mesmo. Senti que todo o cansaço, toda a luta, valia a pena só por aquele momento. Quando Camila completou 2 anos, consegui um emprego melhor como faxineira num escritório. Pagava mais, mas o horário era puxado, das 6 da manhã às 4 da tarde. Deixava ela numa creche e corria para buscá-la no final do dia. Sempre chegava ofegante, preocupada se ela tinha comido direito, se tinha chorado muito. "Sua filha é muito esperta", dizia a tia Neuza, que cuidava da creche. "Mas ela fica muito tristinha quando a senhora demora." Isso me partia o coração. Quantas vezes pensei em desistir, em aceitar qualquer emprego que me deixasse mais tempo com ela. Mas como ia sustentar a gente? Eu não tinha ninguém para ajudar. Minha mãe tinha falecido quando eu ainda era adolescente, e meu pai nunca foi presente na minha vida. Quando Camila completou 5 anos, consegui juntar dinheiro para sair do aluguel e dar entrada numa casinha pequena aqui na Vila Esperança. Era simples, mas era nossa. Lembro do dia da mudança. Camila correu pelo quintalzinho minúsculo gritando: "Nossa casa, mamãe, nossa casa." "É, minha filha, nossa casa", respondi, com lágrimas nos olhos. Mas a alegria durou pouco. As prestações eram pesadas e eu precisava trabalhar mais para dar conta. Comecei a fazer faxina nos fins de semana também. Camila ficava com a vizinha, a dona Conceição, que tinha uma filha da idade dela. "Não se preocupe, Rosana", dizia a dona Conceição. "A menina fica aqui comigo, você trabalha tranquila." Mas eu não ficava tranquila. Sabia que Camila estava sendo criada mais pelos outros do que por mim. Quando chegava em casa à noite, ela já estava dormindo. Nos fins de semana, eu estava trabalhando. Sobrava só a noite de domingo para a gente ficar juntas de verdade. Para compensar, eu fazia de tudo para dar o melhor para ela. Quando completou 7 anos, insisti em colocar ela numa escola particular. Era cara, mas eu fazia questão. Minha filha vai ter educação de qualidade, pensava. Trabalhava de segunda a domingo para pagar a mensalidade. "Mãe, por que você trabalha tanto?" ela perguntava às vezes, com aqueles olhinhos curiosos. "Para você ter um futuro melhor que o meu, minha filha." Camila sempre foi esperta, mas também sempre foi, como posso dizer, exigente. Quando via as outras crianças com brinquedos novos, ela queria também. Quando alguém ganhava roupa de marca, ela pedia para mim. E eu, coitada, sempre dava um jeito de conseguir. Trabalhava horas extras, fazia economia na comida, mas não deixava ela se sentir inferior aos outros. Quando ela completou 10 anos, me pediu uma festa de aniversário. "Mãe, quero uma festa igual à da Bruna", disse, se referindo a uma coleguinha da escola. A festa da Bruna tinha sido num buffet infantil, com palhaço, decoração temática, docinhos enfeitados. Eu sabia que não tinha condições, mas não tive coragem de negar. Peguei dinheiro emprestado com a dona Conceição e fiz uma festinha no quintal de casa. Contratei um palhaço, comprei decoração, fiz salgadinhos. Camila ficou radiante. "Obrigada, mamãe. Você é a melhor mãe do mundo", disse ela, me abraçando forte. Naquele momento, apesar de sentir que todo o sacrifício valia a pena, eu alimentei algo perigoso. A ideia de que eu sempre podia dar o que ela queria, independente das minhas condições. Na adolescência, as coisas ficaram mais complicadas. Camila queria roupas de marca, tênis caro, celular moderno. Tudo que as amigas tinham, ela queria também. E eu, mesmo sabendo que não podia, sempre dava um jeito. "Mãe, você não entende", ela dizia quando eu tentava explicar nossas limitações. "Na escola todo mundo tem essas coisas. Eu não posso ser a única diferente." Eu não queria que ela se sentisse excluída. Então fazia faxina em mais casas, pegava trabalho extra, vendia até algumas coisas de casa para comprar o que ela pedia. Minha própria roupa eu usava até não servir mais, mas dela estava sempre renovada. Quando chegou a hora do vestibular, Camila queria fazer faculdade de publicidade numa universidade particular caríssima. "Mãe, só essa faculdade é boa. É a única que vai me dar um futuro brilhante." Eu sabia que seria um sacrifício enorme, mas como negar? Era o futuro da minha filha. Trabalhei que nem louca durante 4 anos para pagar a mensalidade.
Chegava em casa com as mãos tão rachadas de tanto produto de limpeza que mal conseguia dobrar os dedos. Mas via Camila estudando, se formando e sentia orgulho. Você vai ver, mãe. Quando eu me formar, vou conseguir um emprego ótimo e vou poder cuidar da senhora. Essas palavras me davam forças para continuar. Imaginava o dia em que ela seria independente, bem-sucedida e eu finalmente poderia descansar um pouco. Quando ela se formou, fiz uma formatura linda para ela. De novo, peguei dinheiro emprestado, mas não podia deixar passar em branco. Camila estava radiante com o diploma na mão. Conseguimos, mãe! Agora minha vida vai decolar. Mas a vida dela não decolou como esperávamos. Ela começou a trabalhar numa agência pequena, mas logo brigou com o chefe. Ele não reconhece meu talento, dizia. Saiu de lá e foi para outra empresa. Mesma coisa. Em poucos meses, estava insatisfeita e saía. Isso foi se repetindo. Camila não conseguia se firmar em lugar nenhum. Sempre tinha problema com alguém. Sempre achava que estava sendo subestimada, sempre tinha uma desculpa para não conseguir crescer profissionalmente. Enquanto isso, eu continuava sustentando a casa sozinha. Pagava todas as contas, comprava toda a comida, cuidava de tudo. Camila contribuía muito pouco, sempre com a desculpa de que estava entre empregos ou investindo em projetos pessoais. Quando ela se casou aos 28 anos, pensei que finalmente ia ter sua própria vida. O marido dela, o Marcelo, parecia ser um rapaz responsável. Eles foram morar num apartamento alugado e eu finalmente fiquei sozinha na minha casa. Mas a lua de mel não durou muito. Camila sempre me ligava pedindo ajuda financeira. Mãe, está faltando dinheiro para o aluguel. Mãe, o Marcelo está desempregado, você pode ajudar com o mercado? Mãe, precisamos trocar o carro, você pode emprestar? E eu sempre ajudava. Afinal, era minha filha, minha única família. Quando nasceu o Gabriel, meu primeiro neto, pensei que ia ser a vovó que só curtia o netinho. Mas não foi assim. Camila precisava trabalhar, e eu acabei sendo a babá. Cuidava dele de dia, trabalhava de noite, dormia pouco, mas não reclamava. Era meu neto, meu amor. Quando nasceu a Sofia, 2 anos depois, a situação ficou ainda mais puxada. 2 netos para cuidar, casa para limpar, trabalho para manter. Eu já estava com quase 60 anos, mas continuava na correria. O casamento de Camila começou a desandar quando Sofia completou 3 anos. Ela e o Marcelo brigavam muito, principalmente por causa de dinheiro. Ele achava que ela não se esforçava o suficiente no trabalho. Ela achava que ele não ganhava o suficiente. Mãe, não aguento mais, Camila me dizia chorando. Ele não me entende, não me valoriza. Quando eles se separaram, não teve nem conversa. Camila voltou para casa comigo, com as 2 crianças e todas as bagagens. É temporário, mãe. Só até eu me organizar. Mas os meses foram passando e nada de organização. Camila tentava alguns trabalhos, mas nunca se firmava. Sempre tinha uma desculpa. O horário era ruim, o salário era baixo, o chefe era chato, os colegas eram invejosos. Enquanto isso, eu sustentava a casa inteira. Pagava água, luz, telefone, mercado, roupa para as crianças, material escolar. Camila contribuía esporadicamente, quando conseguia algum trabalho temporário. Mãe, você sabe que assim que eu me firmar, vou te recompensar por tudo, ela dizia. Você é a melhor mãe do mundo. Eu acreditava. Sempre acreditei que ela era uma boa filha, só estava passando por dificuldades. Afinal, que mãe não acredita no próprio filho? Mas havia sinais que eu não queria ver. Camila reclamava de tudo. Da casa pequena, do bairro simples, das minhas amigas que ela achava sem classe. Quando eu sugeria que ela procurasse um emprego com menos exigências, ela se ofendia. Mãe, eu tenho uma formação superior. Não vou trabalhar em qualquer lugar. Quando eu dizia que precisávamos economizar, ela rebatia. Mãe, a gente não pode viver só pensando em dinheiro. Tem que ter qualidade de vida também. Qualidade de vida era ela comprando roupas que não podíamos pagar, levando as crianças para comer fora quando não tinha dinheiro, nem para o supermercado, insistindo em escola particular para os meninos mesmo com nosso orçamento apertado. Eu pagava tudo calada. Não sabia dizer não, não sabia colocar limites, achava que estava sendo uma boa mãe, uma boa avó. Quando soube que tínhamos ganhado na loteria, a primeira coisa que pensei foi:
Agora vou poder dar tudo o que ela sempre quis. Agora não vou mais precisar negar nada. Que boba eu fui. A verdade é que durante todos esses anos eu criei não uma filha grata, mas uma filha que acreditava que merecia tudo sem dar nada em troca. Criei alguém que via meus sacrifícios não como gestos de amor, mas como obrigações naturais. Quando ela chegou em casa naquela tarde, radiante, dizendo que tinha uma notícia incrível para me dar, eu ainda estava procurando o bilhete perdido. Ainda acreditava que éramos uma família, que dividiríamos tudo. Mãe, senta aí, ela disse, com aquele sorriso largo que não via há tempos. Você não vai acreditar no que aconteceu. Eu me sentei na cadeira da cozinha, com o coração disparado. Tinha uma sensação estranha, como se algo muito importante estivesse prestes a acontecer. Lembra daquele bilhete que você comprou? O da Mega Sena? Meu coração parou. Lembro, mas ele desapareceu, filha. A gente procurou a casa inteira ontem. Camila riu, balançando a cabeça. Mãe, você é tão desorganizada. Eu achei ele hoje de manhã no bolso do seu casaco. Estava todo amassadinho, quase rasgado. Senti um alívio enorme. Achou? Graças a Deus. Fazia sentido. Eu estava tão nervosa que podia ter acontecido mesmo. Que bom, filha. Então podemos ir na caixa amanhã? Camila fez uma expressão estranha. Mãe, é sobre isso que eu quero conversar com você. Algo no tom dela me deixou alerta. Como assim? Eu já fui na caixa hoje. Consegui retirar o prêmio. Eu a olhei sem entender. Como assim conseguiu retirar? Sem mim? Mãe, o bilhete estava quase danificado já. Eles disseram que se eu não fosse hoje, podia não conseguir mais validar. Então eu fui. Não podia arriscar a gente perder o prêmio. Ainda não entendia completamente. Mas, como? Você não precisava da minha identidade? Não precisava de mim junto? Camila respirou fundo. Mãe, eles aceitaram o bilhete. O dinheiro já está na minha conta. 1.700.000 reais. Na sua conta? Minha voz saiu mais fina que o normal. Sim, na minha conta. Mas calma, mãe. É nosso dinheiro. Vamos dividir tudo certinho. Algo no meu peito começou a doer. Não era a dor física que eu conhecia das costas ou dos joelhos. Era uma dor diferente, mais profunda. Camila, mas o bilhete... Era meu bilhete. Eu que comprei. Ela suspirou. Mãe, eu sei. Mas agora já está feito. O importante é que conseguimos o dinheiro, não é? Agora nossa vida vai mudar. Eu queria ficar feliz, mas alguma coisa estava muito errada. Minha filha havia pego meu bilhete, ido sozinha receber o prêmio, colocado o dinheiro na conta dela e estava me dizendo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Camila, você podia ter me acordado, me levado junto. Mãe, eu tentei te acordar, mas você estava dormindo tão pesado e eles disseram que era urgente por causa do estado do bilhete. Eu não lembrava de ela ter tentado me acordar. Sou de sono leve, acordo com qualquer barulho, mas não quis discutir naquele momento. O importante era que tínhamos conseguido o dinheiro. Então, filha, vamos planejar o que fazer com o dinheiro? Camila sorriu. Claro, mãe. Mas primeiro deixa eu organizar algumas coisas. Preciso ver sobre impostos, investimentos, essas coisas técnicas que você não entende. E assim começou o que eu não sabia que seria praticamente o fim da nossa história como mãe e filha. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram 3 dias depois daquela conversa na cozinha. Camila saiu cedo e voltou tarde, carregada de sacolas de lojas caras. Quando perguntei sobre o dinheiro que ela disse que íamos dividir, sempre tinha uma resposta pronta. Mãe, preciso organizar os investimentos primeiro. Ou, estou estudando a melhor forma de aplicar. Não sou boba. Trabalho há 40 anos. Sei reconhecer quando alguém está me enrolando. Mas uma parte de mim ainda acreditava que Camila ia cumprir a palavra. Afinal, era minha filha. Havia sido criada por mim. Como ia me trair dessa forma? Na primeira semana, ela comprou roupas caríssimas. Na segunda, apareceu com um corte de cabelo que custou mais que minha conta de luz. Na terceira, chegou com um carro 0 km na garagem. Um sedã prata que valia mais que minha casa. Preciso me posicionar melhor no mercado. Dizia sempre que eu questionava, como se eu fosse uma ignorante que não entendia nada da vida. Enquanto isso, eu continuava pegando o ônibus lotado, pagando as contas da casa sozinha, comprando comida com meu salário.
O dinheiro estava lá, parado na conta dela, enquanto eu ralava para pagar conta de luz. 2 meses depois, ela me chamou para uma conversa séria. Estava sentada na mesa da cozinha com uma expressão que eu não gostei nada. Mãe, preciso falar uma coisa importante. Senti o estômago gelar. Fala, filha. Eu decidi que vou me mudar. Aluguei um apartamento de 3 quartos na Vila Madalena. Vila Madalena. Bairro de rico. Apartamento de 3 quartos. Eu fiquei olhando para ela em silêncio, processando o que acabara de ouvir. E eu, Camila? Você fica aqui, ora. A casa é sua. E as crianças? Vão comigo, claro. Lá eles vão ter oportunidades melhores, escola particular de qualidade. Escola particular de qualidade, com o dinheiro que era meu. Camila, esse dinheiro da loteria era para a gente dividir. Você mesma disse. Ela suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa. Mãe, eu preciso pensar no futuro dos meus filhos. O dinheiro tem que ser bem investido, não pode ser desperdiçado. Desperdiçado. Ali, eu vi que não era mais a minha filha falando. Era outra pessoa. Uma estranha fria que havia tomado o lugar da menina que eu criei. E as despesas da casa, Camila? Como vou pagar tudo sozinha? Mãe, você pagava antes de eu voltar para cá. Pode pagar de novo. A mudança aconteceu numa quinta-feira, enquanto eu estava trabalhando. Camila contratou uma empresa de mudanças caríssima e levou os melhores móveis da casa. A mesa de jantar que eu comprei, parcelado em 2 anos. A geladeira nova. O sofá bom da sala. Fiquei com os móveis velhos, as sobras, como se eu fosse um cachorro que fica com os ossos depois que todo mundo comeu a carne. Camila não havia apenas levado o dinheiro. Ela havia me excluído da minha própria sorte. Havia transformado minha vitória na loteria, na minha ruína pessoal. Nas primeiras semanas após a mudança, tentei manter contato. Ligava para saber das crianças, perguntava se poderia visitá-las. Camila sempre tinha uma desculpa. Estão adaptando-se à escola nova. A agenda está corrida, talvez na próxima semana. Talvez na próxima semana nunca chegava. 1 mês depois, as contas começaram a atrasar. Foi aí que liguei para Camila. Não para pedir favor, para cobrar o que era meu por direito. Filha, preciso me mande dinheiro. Ai, mãe, que situação difícil, mas você sabe que estou com tudo aplicado. Não posso mexer no dinheiro agora. Camila, aquele bilhete era meu. Eu que comprei. Você me deve o dinheiro. Silêncio do outro lado. Depois, com uma voz que gelou meu sangue. Mãe, você está ficando chata com essa história. O dinheiro está na minha conta, foi resgatado por mim. Legalmente é meu. Legalmente. Ela havia estudado a situação legal. Além do mais, continuou, você nem saberia o que fazer com tanto dinheiro, ia gastar com besteira. Besteira, como comida e conta de luz. Camila, eu não estou pedindo caridade, estou cobrando o que é meu. Olha, mãe, não vamos brigar por causa de dinheiro. Se você está com dificuldades, procura um emprego extra. Ou pede ajuda para os vizinhos. Pedir ajuda para os vizinhos. Com dinheiro que era meu na conta dela. Você sabe o que mais me deixa triste, mãe? É ver como você ficou gananciosa depois desse dinheiro. Antes você era uma pessoa simples, humilde. Agora só pensa em dinheiro. 2 semanas depois, aconteceu o episódio que mudou tudo. Eu estava no supermercado, comprando o básico, arroz, feijão, um pedaço pequeno de carne, quando vi Camila na fila do caixa. Ela não me viu. Estava com roupas caras, carrinho cheio de produtos importados, falando no celular sobre uma viagem que ia fazer com as crianças. Me aproximei. Oi, filha! Ela se virou, claramente incomodada. Oi, mãe. Como estão os meninos? Faz tempo que não vejo eles. Estão bem. Corridos com a escola nova, mas bem. Olhei para o carrinho dela. Vinho caro, queijos importados, frutas fora de época. No meu carrinho, arroz em promoção e uma carne de segunda. Foi aí que explodi. Ali, no meio do supermercado, na frente de todo mundo. Camila, chega! Você pegou meu bilhete de loteria, colocou o dinheiro na sua conta, me abandonou numa casa vazia e agora finge que não me conhece. Isso tem nome. Roubo. As pessoas começaram a olhar. Camila ficou vermelha de raiva e vergonha. Mãe, para de fazer escândalo. Você está passando vergonha.
Quem deveria estar passando vergonha é você. Roubou da própria mãe. Eu não roubei nada. Eu salvei aquele bilhete que você ia perder. Mentira, você pegou da minha carteira. Camila olhou em volta, viu as pessoas cochichando e sua expressão mudou completamente. Não era mais a filha envergonhada. Era uma estranha furiosa. Sabe de uma coisa, mãe? Estou cansada dessa sua chantagem emocional. Você me criou porque era sua obrigação, não para me cobrar pelo resto da vida. Camila, não, deixa eu falar. Você sempre foi uma pessoa limitada, sem ambição, sem visão de futuro. Eu não vou deixar você me arrastar para baixo de novo. Cada palavra era uma facada. Limitada, sem ambição, arrastar para baixo. E outra coisa, continuou. Não quero mais você indo atrás de mim, ligando, incomodando. Preciso de espaço. Preciso viver minha vida sem você grudada em mim o tempo todo. Saiu do supermercado me deixando ali, humilhada, com as pessoas olhando e cochichando. Fiquei parada no meio do corredor, segurando meu carrinzinho com as compras baratas, sentindo como se tivesse levado uma surra. Mas quando cheguei em casa, algo havia mudado em mim. Não era mais dor, era raiva. Uma raiva fria, calculada. Camila havia me subestimado. Achou que eu ia aceitar calada, como sempre fiz a vida toda. Que ia engolir a humilhação e continuar sendo a mãe boazinha que perdoa tudo. Ela estava enganada. Naquele dia, comecei a planejar minha justiça. Não com gritos ou escândalos, com provas, com documentos, com a verdade. Porque se ela queria jogar sujo, ia descobrir que mãe traída também sabe jogar. E quando joga, joga para ganhar. Não ia ser mais a mãe boba que aceita qualquer coisa. Ia ser a mulher inteligente que eu sempre fui, mas que escondia atrás de tanto amor cego. Na segunda-feira seguinte, em vez de ir direto para o trabalho, fiz uma parada estratégica. Voltei ao bar do seu Joaquim, onde havia comprado o bilhete. Ele estava abrindo a loja quando cheguei. Dona Rosana, como vai a senhora? Ouvi falar que teve sorte na loteria, é verdade? Senti o estômago revirar. A notícia já havia se espalhado pelo bairro, mas de forma distorcida. É complicado, seu Joaquim. Por isso vim aqui. Expliquei minha situação sem entrar em detalhes íntimos. Disse apenas que precisava provar que havia comprado o bilhete ali, naquele dia específico. Claro que lembro, dona Rosana. A senhora sempre compra bilhete aqui às terças-feiras. Aquele dia não foi diferente. Até comentei com minha esposa. A dona Rosana sempre tão certinha, sempre no mesmo horário. Seu Joaquim, o senhor por acaso tem câmeras de segurança? Ele coçou a cabeça. Tenho sim, mas é um sistema simples. Não sei se ainda tem a gravação daquele dia. Poderia verificar? É muito importante. Ele me levou até um computador velho, nos fundos da loja. Mexeu durante alguns minutos e finalmente encontrou. Olha aqui, dona Rosana. Na tela granulada, me vi entrando na loja, aproximando-me do balcão, apontando para os bilhetes de loteria, pagando com dinheiro. A data estava marcada no canto da tela. Era exatamente o dia que eu lembrava. Posso ter uma cópia disso? Claro. Vou gravar num pendrive para a senhora. Minha primeira prova estava garantida, mas eu sabia que precisava de mais. No dia seguinte, fui até a lotérica mais próxima da minha casa. Conversei com a atendente, uma moça jovem que sempre foi simpática comigo. Dona Rosana, que bom ver a senhora. Soube que ganhou na Mega Sena. Que alegria. Obrigada, querida. Mas vim aqui para uma consulta técnica. Você sabe como funciona o processo de resgate de prêmios? Ela me explicou todos os procedimentos. Para resgatar prêmios acima de R$ 10.000, era obrigatório ir a uma agência da Caixa Econômica Federal, apresentar documento de identidade, CPF e o bilhete original. Não havia exceções. E se o bilhete estiver danificado? Aí é mais complicado. Tem que passar por uma análise técnica, verificar se todos os dados estão legíveis. E o mais importante, a pessoa que vai resgatar tem que provar que é a mesma que fez a aposta. Como assim? Eles verificam tudo. Onde foi comprado, que horas, conferem as câmeras do local quando possível. É um processo rigoroso. Meu coração disparou. Se Camila havia resgatado o prêmio, como ela conseguiu passar por todas essas verificações? Ou o bilhete não estava danificado de fato, como ela disse? E se alguém tentar resgatar um bilhete que não é dela? A moça fez uma cara séria.
Isso é crime, dona Rosana. Apropriação indébita. Pode dar cadeia. Saí da lotérica com uma certeza. Alguma coisa estava muito errada na versão de Camila. Tomei coragem e fui até a agência da Caixa, onde ela disse ter resgatado o prêmio. Falei com um gerente, um homem de meia idade que me atendeu com educação. Senhor, preciso de uma informação sobre um prêmio de loteria que foi resgatado aqui. A senhora pode me dar mais detalhes? Expliquei que era sobre o prêmio de 1,7 milhões sorteado há 2 meses, mas que havia inconsistências no processo. Ele me olhou com interesse. Posso verificar, mas a senhora entende que não posso dar informações confidenciais sobre outros clientes. Entendo perfeitamente. Mas e se eu fosse a verdadeira dona do bilhete? Ele me pediu para aguardar e foi consultar o sistema. Voltou com uma expressão preocupada. Senhora, há algo estranho mesmo nesse processo. Posso sugerir que procure um advogado? Este caso pode precisar de investigação oficial. Saí do banco com a confirmação de que minhas suspeitas estavam corretas, mas ainda precisava de ajuda profissional. Procurei o Dr. Henrique, um advogado que fazia alguns trabalhos para o escritório onde eu trabalhava como faxineira. Sempre foi educado comigo, tratava-me com respeito. Dona Rosana, me conte tudo desde o início. Relatei toda a história. Ele me ouviu em silêncio, tomando notas. A senhora tem provas de que comprou o bilhete? Mostrei o pendrive com a gravação do bar do seu Joaquim. Ele assistiu atentamente. Muito bem. E a senhora tem certeza de que não autorizou sua filha a resgatar o prêmio? Absoluta certeza. Quando acordei naquele dia, o bilhete havia desaparecido da minha carteira. Ela disse que encontrou no meu casaco, mas isso é mentira. Dona Rosana, isso é um caso sério. Estamos falando de apropriação indébita qualificada. Sua filha pode ter cometido um crime. Senti um aperto no peito. Mesmo depois de tudo que ela me fez, ainda doía pensar nela enfrentando consequências legais. Doutor, eu não quero prejudicar minha filha. Só quero meu dinheiro de volta. Entendo, mas a senhora precisa entender que crimes financeiros têm consequências. Se decidir prosseguir, pode não ter controle sobre o que acontece depois. Pedi tempo para pensar. Na verdade, eu já sabia a resposta. Camila havia me roubado, me humilhado, me abandonado. Não podia deixar isso passar. Doutor, vamos em frente. Ele iniciou o processo imediatamente. Primeiro, solicitou acesso oficial às gravações da Caixa Econômica, das câmeras de segurança, dos documentos de resgate. Depois, entrou com uma representação criminal contra Camila. Dona Rosana, o processo vai ser rápido. Com as provas que temos, não há muito o que contestar. 2 semanas depois, chegou a intimação. Camila teria que comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o resgate do bilhete premiado. Naquela noite, meu telefone tocou. Era ela furiosa. Mãe, que palhaçada é essa? Recebi uma intimação da polícia. Camila, você me roubou. Achou que eu ia ficar quieta? Eu não roubei nada. Eu salvei aquele bilhete. Então vai ser fácil provar isso na delegacia. Mãe, você enlouqueceu? Vai colocar a própria filha na cadeia? A ironia era incrível. Ela que me havia roubado, abandonado, humilhado. E agora eu é que estava sendo acusada de maldade. Camila, você teve a chance de fazer a coisa certa. Várias chances. Escolheu me tratar como lixo. Ela desligou o telefone. Mas 2 horas depois, estava tocando a campainha da minha casa. Abri a porta e mal a reconheci. Estava desarrumada, chorosa, desesperada. Muito diferente da mulher arrogante que me encontrou no supermercado. Mãe, vamos conversar com calma. Eu posso dividir o dinheiro com você, meio a meio. Meio a meio. O dinheiro que era 100% meu, ela estava oferecendo meio a meio como se fosse um favor. Tarde demais. Camila começou a chorar. Lágrimas de desespero, não de arrependimento. Mãe, se você não retirar a queixa, eu vou embora da cidade. Vai ficar sem ver as crianças para sempre. Chantagem. Até no fundo do poço, ainda tentava me manipular. Olhei para ela, essa mulher que eu criei, que mamou no meu peito, que dormiu no meu colo, que eu protegi de tudo, e vi uma estranha. É sobre respeito, Camila. Sobre dignidade. Sobre me tratar como ser humano, não como escrava. Sabe de uma coisa, mãe? Você está certa. Eu nunca te respeitei mesmo, porque você sempre foi uma perdedora. Sempre se conformou com pouco.
Sempre aceitou ser pisoteada. Você acha que merece esse dinheiro? Você ia fazer o quê com ele? Comprar um fogão novo? Reformar essa casinha ridícula? Pelo menos eu estou fazendo algo produtivo. Produtivo como? Comprando roupa cara? Alugando apartamento de rico? Estou investindo no futuro dos meus filhos, coisa que você nunca soube fazer. Eu investi no seu futuro a vida inteira. Trabalhei feito uma escrava para você ter educação. E olha no que deu. Você continua sendo uma faxineira aos 63 anos. Aquilo me atingiu como um tiro. Não pela crueldade, mas pela honestidade. Finalmente, ela estava mostrando quem realmente era. Obrigada por ser sincera, Camila. Sincera? Quer sinceridade? Eu sempre tive vergonha de você. Vergonha de você aparecer na minha escola com roupa de pobre. Vergonha de você trabalhar como faxineira. Vergonha de morar neste bairro. Cada palavra era uma liberdade. Liberdade de parar de amá-la cegamente. Vergonha de quem te criou sozinha. Pois é, você me criou sozinha e olha o resultado. Você não soube me educar direito. Você tem razão. Não soube mesmo. Criei uma filha ingrata e ladra. Ela me olhou com ódio puro. Ladra! Eu vou te mostrar quem é ladra aqui! Saiu batendo a porta. 2 horas depois, recebi uma mensagem dela. Mãe, você vai se arrepender. Posso não ser perfeita, mas você também não é. E todo mundo vai saber disso. Não entendi o que ela quis dizer, mas descobri logo em seguida. Na manhã seguinte, minha vizinha Dona Conceição bateu na minha porta. Rosana, você viu o que sua filha postou no Facebook? Meu sangue gelou. Peguei o celular e entrei na rede social. Lá estava um texto longo de Camila, com minha foto. Preciso desabafar sobre uma situação muito triste. Minha mãe, que sempre foi uma pessoa difícil, está me acusando de roubo por causa de um bilhete de loteria. Ela esqueceu o bilhete. Eu achei e consegui resgatar o prêmio antes que se perdesse. Agora, ela quer tudo para ela, mesmo sabendo que preciso cuidar dos meus filhos. Estou sendo processada pela minha própria mãe. Dói muito ser traída por quem mais amamos. O post já tinha dezenas de comentários. Amigas dela me chamando de interesseira, de mamãe, de ingrata. Pessoas que nem me conheciam opinando sobre minha vida. Mas eu não senti raiva. Senti pena. Pena dela ter chegado tão baixo. O processo legal durou 3 meses. 3 meses de audiências, documentos, perícias. O advogado Dr. Henrique estava certo. Com as provas que tínhamos, o caso foi relativamente simples. As câmeras do bar do seu Joaquim mostravam claramente eu comprando o bilhete. Os registros da Caixa Econômica revelaram inconsistências na versão de Camila sobre como conseguiu resgatar o prêmio. Durante esse período, Camila tentou de tudo. Primeiro, negou. Depois, tentou provar que eu havia autorizado o resgate. Por fim, quando viu que não tinha mais como fugir da verdade, mudou completamente de estratégia. Foi numa tarde de quinta-feira que recebi uma ligação inesperada. Era o Gabriel, meu neto. Vovó? É você? Meu coração disparou. Fazia meses que não ouvia a voz dele. Oi, meu amor. Como você conseguiu meu telefone? Peguei escondido no celular da mamãe. Vovó, você está brava com a gente? Senti os olhos encherem de lágrimas. Não, meu neto. Nunca. Por que você acha isso? A mamãe disse que você não quer mais ver a gente. Que você está processando ela porque não gosta mais da nossa família. Respirei fundo. Até com as crianças ela estava mentindo. Gabriel, escuta bem o que a vovó vai falar. Eu amo vocês mais que tudo no mundo. O que está acontecendo é entre mim e sua mãe, mas isso não muda o amor que sinto por você e pela Sofia. Então por que você não vem mais aqui? Como explicar para uma criança de 8 anos que a mãe dele havia me roubado? É complicado, meu amor, mas vovó está tentando resolver tudo. Vovó, a mamãe tem chorado muito. Às vezes eu escuto ela chorando no quarto à noite. Aquilo me atingiu de uma forma que não esperava. Por mais que Camila tivesse me traído, imaginar ela sofrendo ainda me doía. Gabriel, preciso desligar agora. Mas quero que você saiba que vovó te ama muito. Está bem? Eu também te amo, vovó. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando na conversa com Gabriel, na informação de que Camila estava chorando. Será que ela estava realmente arrependida? Ou era apenas desespero por estar sendo processada? Uma semana depois, tive minha resposta.
Era uma manhã de sábado, quando ouvi a campainha tocar. Quando abri a porta, quase não acreditei. Era Camila, mas uma Camila completamente diferente da última vez que a vi. Estava magra, com olheiras fundas, cabelo sem brilho. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Oi, mãe. Camila. Posso entrar? Preciso falar com você. Hesitei. Depois de tudo o que aconteceu, não sabia se era sábio deixá-la entrar. Mas algo na expressão dela me fez abrir a porta. Ela entrou e ficou parada na sala, olhando em volta. A casa estava diferente. Eu havia comprado alguns móveis novos com o dinheiro que consegui recuperar. Não eram luxuosos, mas eram dignos. A casa está bonita, disse ela com voz baixa. Obrigada. Nos sentamos na mesa da cozinha, onde tantas vezes havíamos conversado ao longo dos anos. O silêncio foi longo e desconfortável. Mãe, eu vim aqui para pedir perdão. Olhei para ela sem responder. Não, deixa eu falar direito. Vim aqui para me desculpar de verdade. Não porque estou sendo processada, não porque quero que você retire a queixa. Vim porque finalmente entendi o que fiz. Continuei em silêncio, esperando. Estes 3 meses foram os piores da minha vida. Não pelo processo, não pela possibilidade de prisão. Foram ruins porque eu finalmente parei para pensar no que realmente aconteceu. Ela respirou fundo, com os olhos cheios de lágrimas. Eu roubei de você, mãe. Não só o dinheiro. Roubei sua dignidade, sua confiança, sua tranquilidade. Peguei algo que era seu e te expulsei da sua própria sorte. Senti minha garganta apertar. Durante todos esses anos, você trabalhou como uma escrava para me dar tudo. E quando finalmente chegou sua vez de ser feliz, eu tirei isso de você também. Por que, Camila? Por que fez isso? Ela limpou as lágrimas com as mãos trêmulas. Porque eu sempre fui uma egoísta. Porque sempre achei que merecia mais do que tinha. Porque olhava para você e via uma limitação na minha vida, não a mulher corajosa que me criou sozinha. Camila... Não, mãe. Deixa eu terminar. Preciso falar isso. Ela se levantou e começou a andar pela cozinha. Quando vi aquele dinheiro, não pensei em dividir com você. Pensei apenas em como aquilo ia mudar minha vida, como eu finalmente ia poder ter tudo o que sempre quis. Não me importei com você. Não me importei com o que você ia passar. E agora? O que mudou? Ela parou de andar e me olhou nos olhos. O que mudou foi que meus filhos começaram a fazer perguntas. Gabriel me perguntou por que a vovó não vem mais nos ver. Sofia chorou porque queria que você fosse na apresentação da escola dela. Senti o coração apertar. E eu não sabia o que responder. Como ia explicar para eles que expulsei você de casa depois de roubar seu dinheiro? O que você disse para eles? Menti. Disse que você estava viajando, que estava ocupada. Mas as crianças não são bobas. Elas sentiram que algo estava errado. Camila voltou a se sentar. Foi quando comecei a me olhar no espelho de verdade. Vi que não era a mãe que queria ser. Não era a filha que você merecia. Camila, você sabe que não posso simplesmente esquecer o que aconteceu. Eu sei. E não estou pedindo isso. Estou pedindo uma chance de consertar. Como? Primeiro assumindo minha culpa. No processo, vou confessar tudo. Não vou mais mentir. Não vou mais tentar me defender. Fiz errado e vou pagar pelas consequências. Fiquei surpresa. Era a última coisa que esperava ouvir. Segundo, devolvendo tudo. Todo o dinheiro que ainda sobrou, mas tudo que comprei com ele. O carro, as roupas, tudo. E como você vai viver? Do mesmo jeito que você sempre viveu, trabalhando, sendo digna, criando meus filhos com honestidade. Ela estendeu a mão e pegou na minha. Mãe, eu sei que não mereço o seu perdão. Sei que talvez nunca mais você confie em mim. Mas quero que você saiba que entendi a lição. Que lição? Que não adianta ter tudo se você não tem caráter. Que não adianta ser rica se você é pobre de alma. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Mãe, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você não desistiu de mim? Por que não me deixou me afundar sozinha? Pensei na resposta. Porque às vezes precisamos bater no fundo do poço para conseguir olhar para cima. E porque, mesmo depois de tudo, você ainda é minha filha. Ela chorou. Chorou como não via há anos. Não era choro de raiva ou frustração. Era choro de alívio. Mãe, o que preciso fazer para você me dar uma segunda chance? Primeiro, cumprir o que prometeu. Assumir a culpa, devolver o dinheiro,
pagar pelas consequências. E depois provar todos os dias que realmente mudou. Não com palavras, mas com ações. Olhei para ela. Vi não a mulher arrogante que me deixou, mas a menina perdida que sempre esteve lá, escondida sob tanto egoísmo. Camila, eu sempre vou ser sua mãe. A questão é, você quer ser minha filha de verdade? Ela assentiu, chorando. Então vamos recomeçar. Devagar, com paciência, mas vamos tentar. Nos últimos meses, Camila cumpriu todas as promessas. Confessou tudo no processo, devolveu o dinheiro, vendeu o carro, conseguiu um emprego numa agência pequena e está se mantendo com honestidade. Não foi fácil. Tivemos muitas conversas difíceis, muitas lágrimas, muitos momentos de tensão, mas também tivemos recomeços. Hoje moro numa casa nova, pequena mas confortável. Tenho uma poupança que me dá segurança. Não preciso mais trabalhar como faxineira, mas escolhi continuar meio período, porque gosto de me sentir produtiva. Camila mora num apartamento simples perto de mim. Os netos me visitam todo fim de semana. Nossa relação não é mais a mesma de antes. Agora tem limites, respeito, verdade. Ela ainda está pagando as consequências legais do que fez. Está em liberdade condicional, faz trabalho comunitário. Mas aceita tudo com dignidade, porque entendeu que errar tem preço. Às vezes as pessoas me perguntam se valeu a pena perdoar, se não tenho medo de ser traída de novo. Minha resposta é sempre a mesma. Perdoar não significa esquecer. Significa escolher dar uma chance para o amor vencer o ressentimento. Significa acreditar que as pessoas podem mudar, mas sem deixar de proteger a si mesma. Camila mudou? Está mudando. Todo dia. É um processo. Eu mudei? Com certeza. Aprendi a me valorizar, a colocar limites, a não confundir amor com permissividade. Nossa história não teve um final feliz de conto de fadas. Teve um final real, onde mãe e filha aprenderam que o amor verdadeiro às vezes precisa passar pela dor para se tornar mais forte. E se você está passando por algo parecido, lembre-se, às vezes, estabelecer limites é o maior ato de amor que você pode dar, para si mesmo e para quem você ama. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.